No vídeo de hoje vamos falar sobre o GGRC, o fundo imobiliário mais antigo da minha carteira, quando nem era base 10, tá? Então é um fundo imobiliário que eu gosto. Sendo base 10, a gente acaba aumentando mais a posição nele, né? Então às vezes sobra aqueles R$ 10 na conta, 20, a gente fala, dá para comprar mais uma cota do GGRC. E é isso que eu tenho feito. Aumentei a posição esse mês e vamos dar uma olhada nesse relatório. O bom é que todo relatório, no começo do ano, o GGRC disponibiliza essa parte aqui no relatório, mostrando como os investidores possam acessar o seu informe de rendimentos relacionado a 2024, né? Porque em março já vai ser liberado para poder fazer a declaração do imposto de renda, que vai até maio, e o GGRC disponibiliza aqui o passo a passo, tá? Então isso ajuda bastante os investidores iniciantes. Então aqui já tem algumas informações do fundo, né? O valor da cota está bastante atrativo, com desconto. O número de cotistas tem aumentado todos os meses, né? Por ser base 10, facilita bastante. Então, se eu não me engano, é um dos fundos imobiliários base 10 que mais cresce, tá? O número de investidores. E o último dividendo aqui de 10 centavos, tá? Então, temos um dividend yield de mais de 1% ao mês. Muito atrativo. O bom desses gestores é que eles soltam o relatório e já fazem uma live, né? Colocam um vídeo no YouTube explicando sobre o relatório. Então, isso traz mais proximidade com os investidores. Na minha opinião, é muito positivo. Não vou dizer que o GGRC é o melhor fundo imobiliário de logística, não vou dizer isso. Mas tem essa proximidade com os cotistas, né, com os investidores. Isso é muito positivo. E ao longo do tempo, eu tenho visto que, praticamente esses últimos 2 anos, a performance, a administração do GGRC tem melhorado. Tá? Acredito que essa proximidade com os investidores tem feito mudanças positivas no fundo. E os relatórios também são bastante, assim, intuitivos, né? Então tem o texto aqui, né? E já tem a parte em negrito, que são, assim, na minha opinião, os pontos mais relevantes do fundo imobiliário, né? Os detalhes, tá? Porque em outros fundos, né, em outras gestoras, não tem nada em negrito dando destaque, né? Você tem que olhar bem, ler certinho, você mesmo grifar, né? Então aqui já está em negrito os pontos interessantes. E olhando aqui o fato relevante, né, sobre o imóvel em Pirituba, esse imóvel foi adquirido, né, foi comprado da Suno, tá? No fundo imobiliário da Suno. E o GGRC tem buscado formas de adquirir imóveis com desconto que têm potenciais de, no futuro, serem vendidos, que é o caso agora, né? Então, foi comprado e agora está buscando formas de vender. E já tem um comprador, tá? A venda é nesse valor. É uma venda interessante, gerando aproximadamente 4 centavos por cota. Então temos que aguardar mais informações, porque é um possível comprador, né? Tem que ver se vai realmente ser finalizado esse contrato de compra e venda. Tem algumas obras em andamento e os gestores estão bastante otimistas, né, com o resultado, tá? Então temos aí que aguardar esses galpões aqui ficarem prontos, né? Aqui no relatório sobre perguntas e respostas, a pergunta 3 e a 4 são bastante interessantes, tá? Existe a perspectiva de compra de mais algum ativo? Eles disseram que sim. E olhando o último fato relevante, confirmamos isso, né? Então eu vejo que o GGRC ele está buscando formas de adquirir imóveis com desconto, porque já é nítido o desconto e com potenciais, né, de venda no longo prazo. Tá? Eu vou entrar em detalhe mais para frente sobre isso. E aqui também, né, o GGRC ser base 10 limita o fundo em algum sentido? Não tem nenhum, não limita em nada. Na minha opinião, olhando como cotista, eu vejo que o número de investidores tem aumentado cada vez mais. Então, por ser base 10, atrai bastante investidores. E um ponto que, na minha opinião, é interessante dizer aqui, como investidor, como eu invisto nesse fundo imobiliário já faz um tempo, eu acredito que, sendo base 10, realmente atraiu mais investidores. Realmente isso aconteceu. Se ele não fosse base 10, provavelmente isso não aconteceria. Até porque teria outros fundos imobiliários interessantes, tá? E melhores que o GGRC. Agora, tudo bem, vamos pensar em outro cenário. Todos os fundos imobiliários existentes no Brasil fossem base 10. O GGRC seria atrativo? Também não. Não seria, na minha opinião. Então, como são poucos fundos imobiliários base 10, e o GGRC é até um fundo imobiliário bom, né? Tem feito melhorias nesses últimos 2 anos. Ok, então ele está sendo bastante atrativo no momento. Bom, dando uma olhada aqui no balanço do fundo, então temos aqui a parte do ativo e o passivo, né? Que todo fundo imobiliário tem um passivo e é bom ficarmos de olho, né? Para não cairmos em uma pegadinha. Temos aqui a taxa, né, do passivo. PCA mais 8, mais 7, mais 6, ok. São taxas aceitáveis, né? Taxas razoáveis aí do mercado, né? Até 8%, um pouco, 9 tá um pouco salgado, né? Até 8% tá bastante normais, né? Bastante normais aí. Bom, o número de cotistas segue crescendo.
né? Como eu já reforcei aqui, por ser base 10 é bastante atrativo. Os tipos de receitas, tá? Então aqui tem o cronograma de reajuste. Em abril tem um reajuste aí. E o mais relevante começa depois em junho, né? Junho, julho, agosto, setembro, bastante importante, né? Em dezembro. Então vai ter reajuste aí dos aluguéis. E isso é um ponto de atenção, né? Temos que acompanhar aí como vai ser os reajustes. E o índice de reajustes dos aluguéis, né, é com IPCA, né? Então boa parte da receita do fundo é reajustado pelo IPCA. E o IPCA subindo é bastante positivo para nós investidores do fundo, né? Claro que não queríamos, né, esse IPCA subindo, né? Isso afeta todos nós consumidores. E olhando os imóveis, né, por segmento, então boa parte está em logístico, né, 56%, industrial e híbrido, tá? Então o fundo imobiliário está bem diversificado aqui, focando mais no logístico, o que eu acho bastante atrativo, tá? Porque industrial é um pouco complicado, né? Porque empresas específicas para isso. Já em logístico, você consegue encontrar novos inquilinos facilmente. Vencimento dos contratos. Então, a partir de 2027, é um vencimento do contrato importante aqui, né? 31%. Aqui, ok, razoável. E o mais importante, assim, os mais relevantes, né? Então, a partir de 2030, 46% dos contratos, tá? Vamos olhar aqui alguns imóveis do fundo, na parte de logístico. Então, um ponto de atenção é aqui na Americanas, que o vencimento do contrato, né, é em 2027, tá? É provavelmente esse 31% aqui, né? Então é um ponto de atenção em Americanas. Tem outros imóveis aqui, né? Bastante diversificado. A parte de imóveis industriais, que nesse caso são empresas específicas para isso, né? E temos também a parte híbridos. São imóveis aqui, né, pequenos, né? Não são imóveis grandes não, tá? Né, ó, podemos observar que não tem muita relevância, né? Comparado, né, com os industriais e até os logísticos aqui, né? São maiores, tá? Os híbridos aqui não são tão grandes assim. Eu me lembro que os relatórios passados mostravam o mapa aqui do Brasil, né? E os imóveis, né? Agora eles separaram por regiões, né? Então pegamos aqui o Sudeste, então o Sudeste aqui, e mostra aqui os imóveis, né? Então temos Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, né? Ficou até melhor. Isso mostra também que a quantidade de imóveis do fundo cresceu, né? Cresceu bastante. Então temos o Sul, Paraná, Santa Catarina, Centro-Oeste e o Nordeste. As regiões mais importantes aqui para o fundo, né? É o Sul e o Sudeste, né? Onde tem mais imóveis, né? Então seria legal buscar diversificações mais em outras regiões, né? Aumentar, por exemplo, aqui no Sudeste, no Nordeste. Claro que é mais difícil, né? Eu entendo que é mais difícil. O Sudeste e o Sul são mais aquecidos, né? Mas eu espero ver essa diversificação aí no longo prazo. Bom, e como vocês viram, a gestora tinha, né, tem interesse em adquirir mais imóveis, e foi isso que aconteceu nesse fato relevante. Disseram que vão comprar todos os imóveis do Helg 11. Esses são os imóveis, tá? São, na minha opinião, bons imóveis. É que, infelizmente, a gestora, né, a REC, não é uma boa gestora, na minha opinião, é até uma péssima gestora. E os imóveis vão ser adquiridos por esse valor, e já está com desconto, tá? É um valor até que atrativo. E pode ser que destrave valor aos cotistas do GGRC, tá? Para nós, investidores do GGRC. Esses imóveis vão ser adquiridos, né? Vão ser comprados e podem ser vendidos aí no longo prazo, gerando valor para nós. Porque já estão sendo comprados com desconto, tá bom? As imagens dos imóveis, tá? E vamos ter que aguardar os próximos relatórios para saber mais detalhes, né? Claro que é muito bom para, acredito que ambos os lados. O réu deveria realmente fechar e não existir mais, essa é a verdade. Para o GGRC nada muda, não tem muitas informações assim que vai afetar o fundo, normal. Então tá adquirindo com desconto e provavelmente vai vender esses imóveis aí no longo prazo, gerando valor para nós, né? Mas a Helg aqui, né, poderia fechar porque já é o segundo fundo da gestora que está passando por momentos complicados aí. Entrei no relatório do Helg aqui, então podemos observar que realmente os imóveis estão sendo comprados, né, com desconto, tá? Então isso é bastante positivo para o GGRC. Bom, para o Helg também. Eu espero que, bom, espero nada, não. Vamos ver o que vai acontecer com esse fundo imobiliário aqui. O que a gente observa é que todos os fundos dessa casa, né, da REC, têm perdido investidores. Então aqui temos o Helg,
Então, ó, março de 2024. Estava aqui quase 6 mil, hoje está com 4.200. Então, perdeu investidores. No Rect, a mesma coisa. Ó. 65 mil, hoje 54 mil. Perdeu 11 mil investidores em um ano. O Recri, a mesma coisa. Eu investia, eu tinha cotas desse fundo imobiliário. Mas, olhando o que tem acontecido nos outros fundos, eu resolvi sair do Recri também. Tá? O Recri, na minha opinião, é o melhor fundo dessa gestão. Tá? Só que eu não quero continuar sendo investidor. Porque uma hora ou outra pode ser que aconteça alguma coisa, alguma atitude que eu não goste e depois eu me arrependa de não ter vendido. Então eu já me desfiz, né, desse fundo. E olhando aqui, estamos no fevereiro de 2024. Número de cotista, 176. Agora em fevereiro de 2025, número de cotista, 166. Ou seja, em um ano, o Recri também perdeu 10 mil cotistas. Bom, então é isso que a gente observa. Os fundos da REC perdendo cada vez mais investidores e a gente vê que no GGRC, por exemplo, um aumento muito grande em um ano. Né? Um aumento muito expressivo, mais de 40 mil cotistas. Então, é isso, não tem muito o que dizer. Estou mais satisfeito com o GGRC, né, do que a REC. E quem é investidor da REC é um guerreiro, né? É um guerreiro mesmo. Espero que dê tudo certo aí, mas não estou com vocês nessa. Bom, pelo vídeo é isso. Abraços e até mais.